Vestibular FUVEST 2021, quem pode fazer? Praticamente todas as pessoas podem fazer esse vestibular. Você já concluiu o ensino médio, se você ainda vai concluir, você pode fazer, mesmo se você esteja aí no primeiro ano do ensino médio e quer saber como é que como é que funciona a FUVEST, essa temida prova aí para os estudantes, você pode fazer como treineiro para ver ali, pode escolher sua carreira e ver como que você sairia se você fosse um participante na ativa mesmo. Além disso, você já tem um diploma de curso superior, você já fez faculdade em outra instituição, você também pode fazer a FUVEST, pode concorrer a uma vaga e pode estudar na USP. São mais ou menos 8 mil vagas, são vários cursos da Universidade de São Paulo. Lembrando que a USP ela tem campus em diversas localidades aqui de São Paulo, então alguns cursos são mais no interior, outros são aqui no centro de São Paulo, então é bom ficar de olho aí onde que você vai estudar, às vezes você vai precisar se mudar, então é super interessante saber mais sobre a FUVEST. Pode passar. A FUVEST funciona mais ou menos como o Enem, igual falamos anteriormente nos outros vídeos. Temos também a ampla concorrência, na qual a maioria das pessoas participam, mas também temos uma modalidade especial, que são as vagas destinadas aos candidatos de escolas públicas. Então, se você estudou integralmente o ensino médio nas escolas públicas, você pode entrar nesse tipo de cota e ter uma pontuação ali acrescida um pouquinho maior. Além disso, você preto, pardo, indígena, você também tem vagas destinadas para você, para que você possa ingressar na universidade, trazendo um pouquinho mais de pluralidade e etnias aí para a universidade. Se quiser pode passar, o Thiago, se quiser acrescentar alguma coisa também, fica à É vontade. importante destacar, né, no último ano, agora em 2020, a FUVEST dividiu 50% alunos, exclusivamente para alunos de escola pública, e os outros 50% ali para ampla concorrência, né, interessante. Aí sim nós falamos em equidade, né, fazer justiça, você ter esse equilíbrio, 50% de vagas para alunos de escola pública. Importante destacar também que a nota ela muda muito dentro desse quadro de vagas. Esses 50% de notas das notas das vagas destinadas aos alunos de escola públicas tendem a ser um pouquinho menor do que o geral da ampla concorrência. Isso, exatamente, né? Então, agora que começam as diferenças com o Enem. Enquanto no Enem você escolhe depois que você realiza a prova, lá no SISU que você escolhe as suas opções, na FUVEST é diferente. Na FUVEST você precisa escolher antes. A FUVEST ela tem uma característica interessante, que é a ideia das carreiras. Então, dependendo do seu gosto, do curso que você quer escolher, você tem as carreiras. Então, são vários eixos do conhecimento, ciências humanas, exatas e biológicas, e você escolhe dentro dessas carreiras as profissões. Então, dentro de cada carreira você pode escolher até 4 cursos. Então, na FUVEST, você não pode fazer mais ou menos o que você faz no Enem lá. Então, digamos que você gosta de várias matérias. E você coloca lá na primeira opção, você quer fazer agronomia, e na segunda opção, eu quero fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Na FUVEST você não consegue fazer isso. A FUVEST você precisa escolher cursos relacionados àquela carreira. Então, digamos que você queira fazer medicina. Além de medicina, você pode também se inscrever para biomedicina ou então para alguma coisa da área ali, né? Biotecnologia, coisas que são da mesma carreira. Então você não pode fazer, por exemplo, física e fazer sociologia, porque são de carreiras diferentes. Os treineiros, a mesma coisa. Você vai fazer a FUVEST só para treinar, você precisa também escolher uma carreira para que você possa ter ali a experiência e a vivência, né, para fazer esse tipo de vestibular. Pode passar. Preparação para as provas. Aqui na FUVEST também temos os 2 dias de realização de provas, mas aqui é um pouquinho diferente porque são 2 fases, né? Aqui na FUVEST temos também o acréscimo de livros que você precisa ler, eles geralmente são cobrados ali no final da prova da primeira fase e mais principalmente na segunda fase e depois tem outras questões mais específicas. Então, antes da prova, ano passado eles divulgaram essa lista de livros, então é sempre bom ficar atento no site da FUVEST, porque esses livros caem e não é perguntas simples, são perguntas que você precisa ter lido o livro, precisa ter um conhecimento específico daquele livro para que você possa responder e dialogar. As questões da FUVEST, elas são diferentes do Enem, porque o Enem, através da sua multidisciplinaridade, as questões elas dialogam entre si, mas elas são bem elaboradas no sentido de serem bem complexas. Você São precisa ler e reler. questões mais Isso, pode falar. interpretativas, né? No Enem, a interpretação textual é o básico ali, interpretação textual. Na FUVEST, as questões objetivas, eles mesclam ali, geralmente vão cobrar mais
a gramática normativa, e aí ele coloca, por exemplo, na parte de língua portuguesa, numa questão objetiva, ele coloca ali fonética e fonologia e análise sintática, cobrando período simples composto dentro daquela estrutura textual, né? E é importante destacar o que você disse também, Felipe, a questão das obras literárias. São sempre as mesmas? Não, né? A FUVEST está sempre inovando e mudando todos os anos essas obras, por isso que é importante resumo, leitura, fichamento dessas obras, para que de fato vá bem ali na prova, que diferentemente do Enem, o Enem não pede essas obras, literaturas obrigatórias, né? No Enem cai todo ali aquele arcabouço literário, desde o trovadorismo, o humanismo, até o modernismo, a contemporaneidade dentro da esfera da literatura. Não é uma obra específica em si, como a FUVEST, que vai alternar aí em vários períodos. E não é só literatura, né? É importante destacar, brasileira. A gente pode ver aí que no último ano tem ali Mayombe de Pepetela, que é da República de Angola, né? Que vai falar do processo ali de libertação do povo angolano, né? Então eles estão hoje preferindo e mesclando entre a literatura nacional e a literatura estrangeira. Exatamente. Outra diferença que temos aí com relação ao Enem é que na FUVEST você tem provas dissertativas na qual você precisa escrever, né? Enquanto no Enem os 2 dias ali são com provas de múltipla escolha e com o sistema TRI, aqui nós temos uma diferençazinha, né? Enquanto a primeira fase são de conhecimentos gerais, com 90 questões, bem parecidos ali com o Enem no estilo de são A, B, C, D e E e tal, você marca as questões lá, é parecido, mas no segundo dia você já precisa escrever, então é bom estar preparado, porque as linhas são curtas, então você precisa ser objetivo. A FUVEST ela é uma prova objetiva, o que não significa que ela seja uma prova fácil, ela é uma prova que cobra de verdade se você sabe ou não, se você sabe, se não sabe, você não sabe, então é muito, muito complexo, então é bom se preparar para esse tipo de prova. Além disso, a maioria dos cursos ainda tem um segundo dia dessa segunda fase. Geralmente, por exemplo, aqui nós temos o exemplo, no dia 21 de janeiro temos a primeira prova da segunda fase, no dia 22 já temos a segunda prova, que são com questões específicas do seu curso. Lembra lá que a gente falou das carreiras que você precisa escolher? Então, digamos que, por exemplo, você queira fazer relações internacionais. Além de se você fazer a prova e a questão, as provas dissertativas com a redação no segundo dia, no próximo dia você ainda precisa fazer questões relacionadas à sua matéria. Então, em relações internacionais você tem mais ou menos ali história, geografia, algumas questões de português, e você não vai ter, por exemplo, química, física e biologia, porque não são relacionadas ao seu curso. Então, é um tipo de prova que ela é bem cansativa, ela exige muito do estudante, então vale a pena se preparar, vale a pena ler todas essas obras literárias e se programar para poder participar de todas essas fases, de escrever tudo certinho. São poucas linhas para você escrever na dissertativa, mas tem como você fazer e colocar uma resposta concisa e coerente para poder obter o seu resultado lá na frente, né? Então temos aí a redação da FUVEST, temos aí uma lista dos últimos temas. A redação da FUVEST ela tem uma particularidade um pouquinho diferente da do Enem. Enquanto no Enem você precisa ter uma proposta de intervenção na sociedade, você precisa se posicionar na sociedade e dar maneira de resolver um determinado problema, aqui na FUVEST nós temos um teor mais reflexivo, na qual você precisa propor coisas mais filosóficas, temas mais filosóficos, né? Então nós temos aí temas, né? Em 2014 o tema foi o envelhecimento da população e o direito à saúde. Em 2015 temos ali a camarotização da sociedade brasileira. Veja que é um tema que é totalmente filosófico, dessa questão de segregação das classes sociais e da democracia. Não é aquela coisa tipo social, que o Enem vai mais para essa pegada os últimos acontecimentos, a educação de surdos no Brasil, a democratização do acesso ao cinema, a questão ali das tecnologias, né? Eles vão um pouco para essa questão filosófica, para essa questão mais específica até então, né? Pega um eixo ali disciplinar e vai dentro daquela especificidade. E veja como, por exemplo, no Enem, quando, por exemplo, tivemos aí nos anos anteriores temas relacionados aos momentos históricos, né? Temas relacionados, por exemplo, à época de leis que tratavam a respeito dessa educação de surdos. Na FUVEST você tem um pouquinho desse descolamento com a sociedade contemporânea. O
Porque veja, olha a transição entre os temas. Enquanto em 2015 você tem um tema falando sobre segregação das classes sociais, no próximo ano você tem um tema falando sobre utopias, que é uma coisa totalmente diferente do tema anterior e totalmente diferente do que o momento que o Brasil vivia, mas que ainda assim é necessário para que os avaliadores possam entender como que o aluno se comporta com esses temas assim diferentes. Mesmo, Olha né? o Você próximo pega tema, né? todos os acontecimentos do ano, 2015, 2016, o Brasil estava numa intensa agitação política, né? Com uma grande polarização política. Você pega assim, não tem nada, tipo, relação com uma lei que foi sancionada, como o Enem pega ali, lei seca, Estatuto da Criança e do Adolescente. É totalmente diferente mesmo. Interessante isso, Felipe. Olha, por exemplo, em 2017, o tema O Homem Saiu de Sua Minoridade. Você vê que é um tema com uma pergunta, e uma pergunta totalmente filosófica. Então, mesmo que você queira fazer a FUVEST para entrar em um curso, por exemplo, de exatas, você ainda precisa ter esse contato com as questões filosóficas, você ainda precisa ter um contato com obras literárias filosóficas para que você possa sair bem nessa prova. E aí depois já faz uma transição totalmente diferente, já vai para... Deve existir limites para a arte. Então você veja, são temas que vão passando aí e transitando entre questões diferentes da humanidade. E aí depois vem em 2019 a importância do passado para a compreensão do presente. Veja que é um tema super aberto, mas que ainda assim você precisa trazer coesão e coerência. Não é porque a redação da FUVEST ela é mais filosófica que você precisa dispensar a diagramação do seu texto, né? Você ainda assim precisa ter coerência, precisa ter parágrafos que se conectem, que conte ali como se fosse uma história, que tenha um começo, meio e fim, para que o examinador consiga entender o seu argumento, o seu ponto de vista. Aqui não vai ser um argumento de imposição de algo na sociedade, mas sim um argumento do seu ponto de vista com relação ao tema proposto e de como você consegue articular seu conhecimento com relação a outros pensadores, a outros livros e a outros materiais acadêmicos para colocar em uma redação em poucas linhas, né? Então é super interessante que você estude. Às vezes os alunos estudam para um tipo de redação só, estudam só aquele modelo do Enem, ou estudam só um modelo totalmente diferente e acabam chegando aqui desprevenidos. E aí vai lá, colocam intervenção na sociedade e acabam perdendo pontos com relação a isso, né? E aqui nós temos um outro tipo de vestibular, um outro tipo de processo seletivo, que é o da FATEC, que inovou aí no ano passado, graças à pandemia. Antigamente, os vestibulares da FATEC e da ETEC, você precisava fazer um vestibulinho, que é como eles chamavam, que era um tipo de prova, na qual você precisava assinalar as questões, tinha toda uma preparação totalmente diferente do Enem e da FUVEST, mas por conta dos problemas derivados da pandemia, eles decidiram mudar esse processo seletivo. Então, é uma coisa muito boa para você que às vezes teve uma nota maravilhosa no ensino médio, mas não conseguiu se dar bem nesses vestibulares. Então você pode tentar entrar aqui com o seu histórico escolar, mesmo que às vezes você terminou o ensino médio há 5 a 6 anos, você ainda pode fazer um curso superior tecnológico e aplicar para concursos públicos e a outros demais eixos do conhecimento. Então aqui nós temos um print de como que estava sendo organizado o calendário. Veja que o valor da inscrição é muito menor do que o da FUVEST. O da FUVEST esse ano foi de R$ 182, enquanto o da FATEC foi de R$ 39. Então é bem mais acessível para você que quer estudar um curso superior. Felipe, como funciona? Isso, pode falar. Eu vejo uma tendência nessa nova estrutura, né, de esse processo seletivo ser organizado em torno de análise de histórico escolar. Aqui na América do Sul, por exemplo, você tem a Argentina ali, a PUC, né, você pega ali o sistema das PUC, os sistemas de ingresso lá, você tem esse ingresso que é feito através de histórico escolar, em boa parte da federação, aqui ao lado. Alguns países utilizam esse sistema também para ingresso em boa parte de todas as suas universidades, por análise de histórico escolar. E aí a FATEC e a ETEC, né, ambas fazendo esse processo, isso tudo vai abrir precedentes aí para que as outras instituições sigam nessa mesma linha. Ou seja, análise de histórico escolar. Eu vejo como algo positivo, porque os alunos em si, principalmente ali as chamadas séries, os términos, né, que para a ETEC utiliza ali o histórico do 8º, para o médio técnico você pega até o do 9º quando consegue emitir antes, né, para cursar todo aquele ensino médio. Para a FATEC é o último ano, não é? É o do médio todo, né? Primeiro, segundo, terceiro?
Não, no salvo caso, engano. eles analisam a última nota, né, do terceiro ano de matemática de português, né? Matemática e português. Isso. Alguns cursos, como por exemplo música e tudo mais, você ainda depois precisa fazer uma prova. Agora, como por causa da Né? pandemia, que não pode ser feito presencial, você pode fazer online. Então, artes cênicas você consegue encontrar na ETEC, produção de áudio e vídeo, diversos E é cursos de uma diversos tendência, eixos vai se tecnológicos. E tornar isso é assim uma tendência. uma tendência essa análise do histórico. Eu vejo isso com bons olhos porque os alunos, acredito eu, que se dedicarão mais para terem um bom rendimento, para ficar com um histórico positivo, legal para concorrer nessas universidades. Valorizarão mais, né? Uma maior valorização. Exatamente. Agora, uma dúvida que as pessoas têm em relação tanto à ETEC como à FATEC é o que é um curso técnico, né? Onde que eu posso utilizar esse curso técnico? Quais são as diferenças, né? A principal diferença entre o curso técnico e o bacharelado é o tipo de aplicação que você pode dar a esse curso. Enquanto no bacharelado você tem uma exposição geral sobre aquela área que você entrou, na qual você pode depois entrar em pesquisas acadêmicas, você pode fazer outros tipos de estudo. O curso técnico ele é mais voltado para o mercado de trabalho. O curso técnico ele é um pouquinho mais objetivo e mais focado para a parte prática, né? Embora você ainda consiga sim fazer pesquisa científica, você consegue depois ter ali bolsas do governo para poder fazer pesquisas científicas graças ao curso técnico, mas no caso, por exemplo, da FATEC, o curso superior, é mais focado para o mercado de trabalho. Então, se você vai fazer um curso, por exemplo, como análise e desenvolvimento de sistemas, ai meu Deus, ai, minha Acontece, gata. faz parte aí dos bastidores. Eu vou voltar aí para a parte que eu falei de novo, para não perder a parte, né? Então, muitas pessoas perguntam qual a diferença entre um curso tecnológico e um curso normal, um bacharelado. A grande diferença é o tipo de aplicação que você pode dar a cada curso. Enquanto no bacharelado você tem uma exposição geral a diversas áreas daquela matéria, o curso técnico ele é mais focado para a parte do mercado de trabalho, para a parte prática. Tanto que a grade dele é focada para isso, para que você seja preparado para atuar naquela área que você quer entrar. A FATEC é um curso superior que você pode também utilizar em concursos públicos. Existem alguns concursos públicos que são específicos de bacharelado e outros que são específicos de licenciatura. Então, você, por exemplo, não consegue fazer um curso da FATEC para dar aula em escolas, já que esse curso, já porque para dar aula em escolas você precisa de uma licenciatura. Então, é sempre bom estar ligado em qual tipo de curso você está entrando. Vale lembrar que existem cursos técnicos e cursos superiores tecnológicos. Então, o curso superior, ele te dá aquele que o pessoal chama lá da faculdade mesmo, o seu diploma de faculdade, enquanto o curso técnico, ele é mais uma formação que você consegue acrescentar ao seu currículo. Pode passar, por gentileza? E o Thiago, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade também. Aí nós temos aí como funcionou mais ou menos a ETEC. A ETEC, diferente da FATEC, a ETEC, como o próprio nome já diz, é uma escola técnica, então você pode fazer durante o ensino médio, eles têm a modalidade que você pode estudar junto com o ensino médio. Ah, meu Deus, toda hora. Você tem que ficar quieta. Deixa ela tá participando aí, faz Ela parte do quer ensinar time. também. Olha lá. Então, não falta falar para a ETEC. Nós temos aí também como foi mais ou menos o calendário da ETEC. Olha aqui que legal que tanto que a taxa de inscrição ainda foi menor que a da FATEC, foi super bem acessível. E você pode fazer isso junto com o seu ensino médio. Se você está aí no 8º, no 9º ano da sua escola e você quer fazer um curso diferente, você quer já sair do ensino médio já com uma profissão, você pode fazer isso também. Basta você se cadastrar lá, tem curso que você faz as próprias matérias do ensino médio, português, matemática, e você faz cursos diferentes, como desenvolvimento de sistemas, artes cênicas. É muito legal, tanto que na ETEC eles têm um curso que é do lado da emissora da Rede Globo, então toda uma dinâmica especial, eles fazem visitas, então vale super a pena você se inscrever nesses vestibulares, principalmente com o seu histórico escolar. Vale também a pena você estudar bastante no período da escola para que você tenha essas E é opções. muito bom, Felipe, principalmente, é muito bom, principalmente na questão você conhecer um pouco a sua profissão, você ter uma noção o que vem ali na graduação, né? Qual tipo de curso, qual caminho que eu quero seguir. Tal. E lembrando aí, né, que a ETEC, ela é também... Minha gata caiu aqui, desculpa aí. Eu vou tirar ela, dá só um minutinho aqui, tá? Não, deixa ela aí, tá acabando. Volta lá, só fala aí, essa parte toda aí. Pode falar. Não, tá acabando, esse aí é o último. Ela caiu aqui.
Fica aí no seu lugar, tá? Que a gente tá terminando aqui. Não, mas não vamos cortar essa parte não, uns dois entradas ali, acho que fica legal. Beleza, A gente edita essa partezinha aqui. Então, e continuando, né, pessoal? Lembrando aí que a Escola Técnica Estadual, a ETEC, ela também é através de processo seletivo pelo histórico escolar, sem exame. Então, é importante ter bom rendimento, boas notas ali para a composição do histórico escolar que será levado em análise. E outro ponto importante, Felipe, é que o aluno, quando ele faz um curso técnico, ele já vai tendo uma noção da carreira. Eu quero fazer um técnico em administração de empresas. Depois você vai, né, se aperfeiçoar, vai fazer uma graduação em administração de empresas, uma pós, um mestrado, um doutorado. Você vai se especializando cada vez mais. E um curso técnico é ideal exatamente para essa área, é isso que eu gosto mais dessa área de exatas, a área da tecnologia, a área da alimentação, e aí, para qual campo, né, de atuação? Isso, e fora que você também consegue descobrir se você gostou daquele curso e você não precisa perder tanto tempo, né? Os cursos técnicos, eles geralmente possuem uma duração menor, então, se você vai fazer, por exemplo, na FATEC, cursos que em universidades são de 4 anos, na FATEC você acaba fazendo em 3 anos. Significa que você aprende menos? Não, significa que você aprende através de uma dinâmica mais objetiva para o seu mercado de trabalho. Mas, por exemplo, se você quer um curso que você vai trabalhar especificamente com pesquisa científica, você quer um curso que você vai trabalhar especificamente dando aula em universidade, é melhor você escolher um bacharelado. Mas se você quer um curso para te preparar já para o mercado de trabalho, você tem acesso a estágios, por exemplo, a FATEC, principalmente aqui no município de Guarulhos, eles têm parcerias com diversas empresas, com o aeroporto. Aqui, um dos cursos mais bem desenvolvidos aqui é o de logística aeroportuária. Então você tem diversos contatos, e tanto que dentro da própria faculdade você já consegue ter acesso a estágios remunerados. Então é super interessante para você que está começando agora, não conseguiu passar no vestibular, mas que você quer um estudo de qualidade, sem precisar pagar, que você ainda possa ter um retorno financeiro. Então é super ideal, vale super a pena você ficar interessado